Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, sexta-feira, dia de conhecer o IPCA 15, então vamos entender o que está mexendo com o nosso bolso. Mas tem outros assuntos importantes para a gente trazer aqui para vocês. Vamos falar de endividamento das famílias, como é que está esse raio-x, o que está endividando o brasileiro. A gente vai repercutir também uma notícia do Trump, que acabou falando aí que quer que o Banco Central dos Estados Unidos baixe juros e outros pontos aí do fiscal do Brasil. Mas antes de tudo isso, eu vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje saiu o IPCA 15, a prévia da inflação, desacelerou bastante aí nesse mês de janeiro, mas ainda com o problema dos alimentos, então a gente vai explicar para vocês o que aconteceu. Vamos falar do meu assunto preferido, situação fiscal, e mais um aceno aí ao mercado falando que pode ter novas medidas para atingir o déficit zero nesse ano de 2025. Vamos falar do Trump mais uma vez, agora ameaçando o Fed. Então tem bastante coisa para a gente tratar nesse dia de hoje. A gente já pode então ir para a nossa agenda para saber o que nosso telespectador vai enfrentar no dia de hoje, né, Débora? Vamos lá, porque hoje a agenda começa a ficar um pouquinho mais movimentada. A gente passou uma semana com uma agenda muito esvaziada, poucos indicadores. Ainda que esses indicadores que a gente vai ver aqui na agenda sejam preliminares, a gente já começa a ter uma movimentação um pouquinho maior na agenda. Então, o que já aconteceu? Antes da abertura lá nos Estados Unidos, saíram alguns balanços comerciais, então a American Express, o First Citizens, a Verizon. Então, a gente teve ali alguns balanços já sendo divulgados no comecinho do dia. À meia-noite teve divulgação da decisão de juros do Banco do Japão. Eu vou falar isso daqui a pouquinho, porque a gente vai falar de Ásia. E aí começam os PMIs, índices dos gerentes de compras preliminares de janeiro, composto industrial e de serviços da Alemanha, da zona do euro. Mais tarde ainda tem Estados Unidos também divulgando seu índice de gerente de compras. Pode passar aí a agenda para o pessoal de casa acompanhar aqui. Então, o Reino Unido também já divulgou o seu índice dos gerentes de compras. A presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, vai participar de uma conversa no Fórum Econômico Mundial hoje. Na verdade, já participou, 7 horas da manhã. Hoje saiu o IPCS, o IPC semanal Capitais de janeiro, segunda quadricemana. Essa medição da FGV ela não é tão relevante, ela não ganha tanto peso, ainda mais em um dia que a gente tem IPCA 15. Aqui no Brasil também saíram os dados de setor externo, então saiu o investimento direto no país e conta corrente de dezembro. Esse assunto vai acabar ficando para segunda-feira. E a gente tem às 9 horas da manhã, às 9 horas da manhã o IPCA 15 de janeiro. Daqui a pouquinho sai o PMI composto, o índice dos gerentes de compras dos Estados Unidos, mas ainda uma medição preliminar, uma medição prévia. E aí, a partir do meio-dia, começam a ter alguns dados também lá nos Estados Unidos. Vendas de moradias usadas. A Universidade de Michigan, solta ali aquele seu relatório que sempre tem no finalzinho do mês, aí, que é o índice de sentimento do consumidor e as expectativas de inflação para 1 e 5 anos. E ainda hoje, poços de petróleo em operação. Então, um dia mais agitado, um dia com um pouco mais de condutores, mas ainda assim com o peso muito voltado para as medidas e políticas do Donald Trump. Vamos começar então agora o nosso giro pelo mundo aí, falando da Ásia, né? A notícia que a gente sugere para vocês lerem todos os dias. Trump ainda movimentando muito o mercado da Ásia, também teve decisão de juros no Japão, né? Então, o que aconteceu lá que animou, pelo visto, a Ásia? Porque hoje não teve nenhum sentimento misto, né? Não foram mistas as bolsas, parece que todo mundo subiu lá, né? Pois é, André, hoje a gente teve uma Ásia mais positiva, ainda que em menor ou maior grau, né, dependendo da bolsa, elas foram para o terreno positivo. E o que levou essas bolsas asiáticas com esse impulso para ir para o positivo hoje? Justamente as falas do Donald Trump em relação à China. Então ele tem aliviado cada vez mais o discurso quando ele fala de China. Ele chegou até a falar que não gostaria de impor as tarifas comerciais à China. Depois chegou a ser aventado um acordo comercial com a China. Então, conforme os dias vão passando, esse discurso vai ficando cada vez mais frouxo, assim, cada vez mais solto, né, daquelas promessas de campanha. Ele não tá tão rígido como estava antes, né? Ele está perdendo essa rigidez conforme o tempo foi passando. E não passou nenhuma semana de mandato, e a gente já vê uma mudança de direção, principalmente em relação às tarifas comerciais. E como se tinha uma expectativa muito mais pessimista e até mesmo de um discurso muito mais rígido e intransigente, como a gente falou, gente, o Donald Trump ele tem
uma forma bem instável de governar. Então isso causa muita volatilidade para os mercados, porque ora fala uma coisa, ora fala outra. Então essas primeiras promessas de campanha, que eram de tarifas muito elevadas, logo no começo do mandato, elas estão começando a se dissolver. Era essa palavra que eu queria. Elas estão começando a ter uma dissolução. E isso fez com que as bolsas asiáticas hoje respondessem de forma positiva. Então vou colocar aqui o Xangai Composto na tela para vocês. Xangai Composto é o principal índice chinês, o mais abrangente, e ele subiu 0,70 justamente por essa expectativa de menos tarifas em relação à China. O Japão, o Nikkei 225, ele ficou muito perto da estabilidade, ainda que no terreno positivo, mas ficou muito perto do 0 a 0 por conta da decisão de juros no Japão, que acabou elevando a taxa de juros por lá. Eu acho até curioso falar sobre aumento de juros no Japão, porque os juros no Japão eles são historicamente muito baixos. Então, teve uma diminuição do apetite pelo risco, mas nada que levasse a bolsa para o negativo, justamente porque esse bom humor em relação a essa dissolução mesmo do discurso do Donald Trump acabou predominando hoje na Ásia. E vocês vão ver daqui a pouquinho que isso está atingindo também a nossa bolsa. Mas isso é assunto para depois. Vamos para o Brasilzão, Débora, que tem boa notícia aí, desaceleração da inflação, mas ainda com problemas em relação aos alimentos, né? A gente teve uma desaceleração bem forte, até no acumulado em 12 meses voltou a meta, né, que é de 4,5%. A gente teve uma alta de 0,11% nesse mês. Se comparar com o mesmo período do ano anterior, a alta foi de 0,31%. Ainda tem a questão dos alimentos pesando, mas o que fez com que você tivesse um belo alívio foi a conta de energia elétrica, que teve uma queda de mais de 15%. Você teve uma mudança de tarifa, de bandeira tarifária nesse mês de dezembro, que foi de amarela para verde. Isso aí fez com que ocorresse uma economia muito grande na tarifa elétrica. A gente tem aqui uma arte para mostrar para vocês quais foram aí os destaques, vamos dizer assim, né? A gente teve que arroz e feijão caíram, batata inglesa também caiu, mas a gente volta a ver aqui nos alimentos, antes a gente estava com uma situação bem pontual, né? Que era o problema da carne, dos derivados de soja e do café, né? Só que desse mês não, a gente voltou a ter problemas com hortifrutis, então tomate, cebola teve alta, as frutas tiveram alta, hortaliças tiveram alta, então isso aí também vai impactar quando a gente for ver depois a questão da feira, né? Porque encareceu bastante. É uma questão sazonal essa questão do preço de tomate, de hortifrutis aí, começo de ano faz mais calor mesmo, isso aí acaba elevando o preço desses alimentos, porque a produção desses alimentos se reduz, né, de tomate, cebola, de hortaliças, que são mais frágeis ao calor, não aguentam bem tal situação. Então, a gente sempre vê que nos 3 primeiros meses do ano, esses alimentos costumam aumentar o preço. Mas aqueles alimentos que também já a gente estava olhando já há algum tempo, derivados de soja, como por exemplo o óleo de soja aqui, que a gente não está, mas o óleo de soja cresceu mais de 2%. As carnes deu uma desacelerada, mas cresceu 1,93%, então ainda está acelerando, mas acelerando menos. Então ainda continua tendo esses efeitos aí naqueles alimentos aí específicos que foram afetados aí, principalmente no cerrado brasileiro, que foi o que mais sofreu nesse final de ano aí, com questões climáticas, né, e as queimadas. A gente vê que o etanol começa a subir também, o etanol em 1,56%, a gasolina também subindo, o etanol subindo muito por causa de questão de câmbio e commodity, porque está muito vantajoso fazer açúcar, e o usineiro prefere fazer açúcar e vender lá para fora do que fazer a cana, do que fazer o etanol e vender aqui para o mercado interno. Então, reduz a quantidade de cana disponível para fazer o etanol e você tem esse aumento de preço. E a gente ainda não teve, por exemplo, o impacto das tarifas escolares, então ainda está zerado, não teve aumento ainda nos cursos superiores, ensino médio, fundamental. Isso aí pode ser um fator que a gente veja no final de janeiro, mas pelo menos nesse momento a gente ainda não viu esse ajuste. Então, fazendo um belo resumo aqui, a gente pode falar que a inflação teve ainda a questão dos combustíveis preocupando, principalmente o etanol. Os alimentos continuam preocupando, por isso que é importante você fazer um projeto bem feito aí para realizar o controle do preço dos alimentos, sem ideias estúpidas como fazer
fazer a mudança da validade lá e sugestões aí dos supermercados. Não é isso que vai melhorar a inflação, isso daí só vai dar lucro para o supermercado, então a gente tem que fazer outras medidas melhores aí para controlar o preço de alimento. E eu acho que é o grande desafio desse ano de 2025, porque já foi o principal ponto negativo do governo Lula em 2024 e você tem que dar um jeito nisso em 2025, né, Débora? Exatamente. Quando a gente vê, né, essas pressões inflacionárias vindo aí de alimentos, né, alimentos mais perecíveis, a gente lembra também do ano passado, porque o calor excessivo prejudicou muito esses bens mais perecíveis, né, hortaliças, mais sensíveis também a calor. Então a gente vê isso se repetindo nesse começo do ano, então a gente deve continuar sofrendo com as condições climáticas para um lado e para o outro, e isso vai continuar mexendo com o preço dos alimentos. Alguma medida precisa ser tomada. Mas vamos ver como ficou o raio-x dessa inflação aí nesse acumulado do ano, né, que ainda está bem no comecinho. Acumulado do ano, variação. 11% no acumulado, né? Eu acho que a gente ia até falar, né, que era 4,5% no 12 meses, tá? Mas acho que é mais interessante a gente falar aqui desses grupos específicos, né? Que mostra aí qual que está sendo o peso aí no mês e no ano para todo mundo. Ó. Você vê o açougue continua o grande vilão, né? Um aumento de 1,73% nesse mês, já tem mais de 13% aí de aumento nos últimos 12 meses. Então, o açougue continua sendo aí o principal problema da economia nesse momento aí. Então, o preço da carne, principalmente porque a carne que é produzida no Cerrado, a gente sabe como está a situação no Cerrado, passou por muitas queimadas. O bovino começa agora a ter queda de preço, só que até essa queda de preço refletir no produto final, isso leva um certo tempo. A gente tem a feira, que diferente do que aconteceu nos últimos meses, passa a subir de novo, 1,66. É uma alta mensal bem considerável, porque a gente teve problemas na cenoura, na cebola, no tomate, nas hortaliças, nas frutas. Então, essas questões climáticas e sazonais, vão lembrar disso, os 3 primeiros meses do ano você tem esse aumento desses bens aí de tomate, cebola, dessas hortifrutas porque ou tem excesso de chuva, ou falta de chuva, porque está muito calor, ou porque está pouco calor. Então, esse período aí de verão não é muito bom para o hortifruti no geral. O mercado até teve uma leve queda, porque queda de produtos industrializados, aí então você teve 0,86% aí de queda no mercado, mesmo com o aumento da feira e do açougue. Então a gente tem uma série de produtos aí, principalmente produtos de limpeza, de bazar, que tiveram queda. Então você tem essa queda mensal de 4,86%. E no ano, o mercado está abaixo da inflação anual, que é de 4,5%, está em 4,16%. Os boletos, que eram para subir bastante, aí se a gente pensar que estava esperado o aumento do preço de itens de educação, não subindo quase nada, 0,39%. Tá, acima da inflação mensal. Mas você tinha potencial para subir muito mais, né? Isso aí também aconteceu porque foi puxado muito para baixo pelo preço da energia elétrica. E os boletos, quanto que subiu nos últimos 12 meses? Subiu pouco, ó, 1,93%. Então, aí que está a questão dos boletos. E o lazer subiu 0,5% esse mês. Lembrando que lazer são serviços, geralmente, aí, que as pessoas consomem, bares, restaurantes, manicure, cabeleireiro, um cinema, então subiu 0,5% ao mês e está no ano em 5,10%, ou seja, tem uma inflação de serviços elevada. E é aqui que a Selic pega, mas no médio prazo, porque primeiro a Selic tem que derrubar emprego, que derruba a renda, para depois derrubar o consumo no serviço. Então é algo que demora entre 6 a 9 meses aí para a Selic começar a derrubar. Mas aí, de novo, sempre que eu mostro esse negócio, eu faço aquela pergunta. É aqui mesmo que você quer derrubar a inflação ou você quer derrubar a inflação no açougue e na feira? Porque isso aqui é renda das pessoas que trabalham no local. É renda do dono do bar que você vai, do dono do restaurante que você vai, do garçom que te serve, do cabeleireiro que corta o seu cabelo, da manicure que faz sua unha. Essa é a renda dessas pessoas que a gente está falando. Então, a gente vai atacar aqui ou vai atacar lá? Lá, eles falam, não tem como atacar. O governo Lula está tentando aí fazer uma série de medidas agora para tentar mudar a questão dos preços dos alimentos. Mas a Selic vai atacar aqui. Então, é esse tipo de pessoa aqui que vai ser prejudicado com essa alta da Selic. Mais uma vez, tem que lembrar, a escolha de controle inflacionário é política também. Então, aumento do preço da Selic e tentar controlar aumento de salário mínimo são maneiras que, sim, são até efetivas, principalmente porque o aumento de salário mínimo, ele é, sim, inflacionário justamente pelo fato aí de que o aumento de salários são repassados aos preços.
mas que as pessoas preferem o quê? Que o salário aumente para todos ou que você não tenha zero inflação aí. Aumento de salário gera aumento de renda, gera aumento de emprego e melhora a economia e melhora a vida para todos. A Selic ataca aqui, no lazer. Você prefere o quê? Que as pessoas do ramo de serviços, bares, restaurantes, hotéis e tudo mais, tenham renda, fiquem melhores? Ou você prefere que ninguém consuma serviços? Então, é sempre uma questão de escolha. Porque é muito mais difícil você atacar preços dos alimentos e tentar fazer políticas inteligentes para isso, do que você fazer o lado fraco aí, que é controlar salário e aumentar a Selic aí para realizar controle inflacionário. Ainda que você baixe na média por ali, aqui continua penalizando. Então, dependendo da cesta, né, de consumo das pessoas, se a gente for pegar diferentes estratos de renda, os preços afetam esses estratos de renda de formas diferentes. A gente sabe o peso que tem, por exemplo, alimentos em estratos de rendas menores. Tem um peso muito maior do que tem nos maiores. Então, a gente vê que atacando ali, você vai ainda baixar a inflação na média, vai baixar a inflação na massa, só que aqui vai continuar prejudicando. Vai continuar prejudicando quem? Esse preço do açougue, esse preço da feira, do mercado, enfim, dos alimentos de uma forma geral. As rendas mais baixas. Então, a gente tem que sempre lembrar disso, né, que é quando a gente, mas o IPCA ficou mais controlado, foi para dentro da meta. Foi para dentro da meta, que custo e baixando onde? Né? Onde foi essa queda, essa redução inflacionária? Porque a penalidade vai continuar aqui, porque não vai atuar aqui. Então, é sempre essa provocação que a gente faz aqui para vocês quando o tema é inflação. Vamos falar agora também de endividamento, que parece aí que o endividamento recuou, né? É dezembro, né? A pesquisa fala sobre dezembro, né? Pesquisa da CNC. E o que você preparou para a gente para mostrar isso sobre esse tema, Débora? A CNC soltou seu relatório de endividamento e inadimplência das famílias. Então, é um relatório que sai todo mês e esse é o último do ano de 2024, então tem um balanço ali de como é que foi o ano em relação ao endividamento. E o brasileiro continua endividado. Boa parte dos brasileiros ainda estão endividados, mas no menor patamar do que estavam no começo do ano. Então, o endividamento, né, do brasileiro, o percentual dos endividados aqui no Brasil, sai de 78,10%. Em um dado momento, a gente chegou muito perto de 79% ali entre maio e junho, e depois o endividamento começou a cair e foi para 76,7%. E aí alguns pontos que a gente já pode começar a pensar em relação até essa queda de endividamento, porque o crédito ele também está mais enxuto. Se a gente for pensar de uma forma geral, do fim do ano para cá, o crédito vai continuar também ficar cada vez mais enxuto para as pessoas. Elas vão começar a ter cada vez menos acesso a crédito aqui no Brasil. Então, o crédito vai ficar mais caro e mais inacessível, tanto para as famílias como para as empresas. Mas aqui, no caso, a gente está falando das famílias, porque uma Selic mais alta vai limitar, sim, esse crédito. Quem já tem um histórico de inadimplência com uma Selic mais alta já vai ficar fora desse crédito. A gente vai ter ali o crédito mais alto e, por isso, também mais restrito. O custo do crédito acaba ficando maior. Mas vamos, para além disso, ver como é que é esse raio-x mesmo desse endividamento do brasileiro. O que está endividando a gente, como é que está a condição, né, do endividamento do consumidor aqui. Então, famílias endividadas no Brasil, como a gente já falou, em dezembro ficou em 76,7%, então 76,7% das famílias brasileiras estão endividadas, caiu um pouco aí do mês passado para cá, com dívidas em atraso. Esse ponto é bem importante. As famílias que estão ali com dívidas atrasadas no Brasil. Não é porque elas são endividadas que elas estão inadimplentes ou que estão com dívidas atrasadas. O brasileiro pode ser endividado, até porque, né, a gente depende bastante do crédito para vários tipos de consumo aqui no Brasil, mas não está com as dívidas atrasadas. Esse percentual é de 29,3%, quase estável em relação ao mês passado, não mudou muito. Quem não vão ter condições, então na pesquisa, tem essa pergunta, não terão condições de pagar as dívidas em atraso. Então, tem a dívida em atraso e não vai conseguir pagar. 13% das famílias, esse percentual aumentou um pouquinho. E qual é o tempo médio do pagamento em atraso entre as famílias com contas e dívidas em atraso? Em média, as pessoas atrasam 65 dias aqui no Brasil. Isso também ficou basicamente estável entre novembro e dezembro. Comprometimento de dívida aqui no Brasil é mais ou menos de 7,4 meses, então a gente vê que as dívidas não são longas, são dívidas mais de curto prazo, o que mostra que esse endividamento da família, na média, não são financiamentos longos, né? Não são, por exemplo, financiamentos mais extensos. Normalmente são aqueles créditos que as pessoas pegam
para quitar alguma outra dívida ou para pegar ali para não ficar no negativo. Então, são créditos mais de consumo mesmo, créditos mais de curto prazo. E a parcela média da renda comprometida com dívida é em torno de 30%. Então, 30% do que o brasileiro ganha vai para pagar a dívida. E agora a gente vai para o cenário que explica muito por que esse comprometimento médio da dívida também não é tão alto, né? Não é tão longo. A maior parte do tipo de dívida que o brasileiro tem é do cartão de crédito. Então, 83,8% dos entrevistados têm dívida no cartão de crédito. Aqui, gente, não soma 100, tá? Porque a pessoa pode ter dívida no cartão de crédito e no consignado. Então, ela responde que modalidades que ela tem. O brasileiro é mais endividado no cartão de crédito. Cheque especial aparece com 3,5%, consignado com 5,5%, crédito pessoal, que é aquele crédito que você tem ali mais rapidamente, ali que não tem uma finalidade específica, fica em 11,4%, e o carnê, ali que é o financiamento do consumo mesmo, normalmente em loja, tudo 6,5%. Financiamento de carro, 8,6%, financiamento de casa, 8,8%, e outras dívidas, 2,4%. Eu acho que é 16,5%, na verdade. 16,5% no carro, porque é maior do que 11, né? É que não dá para ver ali o 1zinho, tá com a barrinha bem em cima. Mas aqui, então, 16,5%. Então, o que a gente também começa a ver? Tem uma coisa muito interessante que acontece quando a Selic sobe, ou quando a taxa de juros de um país sobe, que o crédito começa a ficar limitado. Quando o crédito começa a ficar limitado, as pessoas precisam continuar se financiando para consumir. E normalmente é nesse momento que os carnês começam a aparecer com mais frequência. Então, as pessoas não conseguem o crédito na praça, elas não estão ali conseguindo um financiamento, um crédito pessoal, por exemplo, e elas começam a se financiar por meio de carnê, porque a taxa de juros está mais alta. Isso não acontece só no Brasil, isso acontece em todos os países quando a gente tem essa situação. Então, as pessoas começam a se financiar, por exemplo, na própria loja. E isso deve começar a aumentar aqui no Brasil, conforme a Selic for subindo. Mas o que mais espanta aqui é o cartão de crédito. De longe, o maior percentual de endividados estão ali. E não só isso, a gente tem que lembrar, se a pessoa atrasa aqui no cartão de crédito, também é onde a gente tem as maiores taxas de juros e é onde a gente fica com a dívida impagável. Então, um endividamento aí bem de curto prazo, né, do brasileiro. A gente vê que não é, por exemplo, financiamento de carro e casa. E realmente aí o brasileiro bem afundado no cartão de crédito. Espero que isso não vá para o rotativo, porque aí a taxa de juros é altíssima. Aliás, acho que até é importante a gente falar uma coisa aqui que o pessoal pode falar, não, eu não sou endividado. Gente, enquanto você não pagar a fatura do cartão de crédito, você está aqui, tá? Então eu tô aqui, a Débora tá aí, todo mundo que usa o cartão de crédito está aqui, tá? Então, o número assusta, mas é que a gente usa cartão de crédito. Então, é importante a gente ressaltar isso. Todo mundo aí que tem um cartão de crédito aí, é crédito, é dívida. Você tem que pagar aquele negócio, ainda mais se você financiou, né? Tá no nome, né, André? Cartão de crédito. É um crédito que o banco tá te dando para você consumir ali e pagar depois. Exatamente. Vamos falar do nosso assunto preferido, Débora, fiscal. Vamos para ele. Vamos lá para o fiscal, porque a gente cumpriu a meta de 2024 aí, que era de até 0,25% aí de déficit nesse ano, com um intervalo até 0,75%. A gente até ficou com um déficit um pouco menor, né, se eu não me engano. E a gente já tem projeções aí, o nosso querido secretário do Tesouro aí, o Rogério Seron, falando aí sobre o planejamento para 2025, onde ele quer arranjar o déficit zero, né? Mas é aquela coisa, a que custo, né, foi o cumprimento dessa meta? A gente sabe que teve cortes importantes aí em diversas áreas. Para o ano que vem, a gente já tem, por exemplo, que o salário mínimo vai ser podado, então vai entrar na regra do arcabouço fiscal também, então no máximo vai poder subir 2,5%, no ano de 2025 inclusive, vai subir 2,5%. Você teve também investimentos sendo podados também. Então, assim, beleza, eu entendo, né? Assim, eu acho que já é um capítulo à parte, já batemos muito no arcabouço fiscal, na nova meta fiscal aí. Eu acho que não adianta a gente mais falar, porque a Inês é morta e agora a gente tem que seguir esse negócio. O Haddad inventou esse problema para ele mesmo, agora o Haddad também tem que solucionar esse problema, né? Mas é sempre aquela coisa, né? Porque quando você vai tentar fazer esses ajustes geralmente vêm da onde? Vem de investimento, corta algumas aspas de saúde e educação, porque são mais fáceis, você não precisa de leis extraordinárias ou PECs para conseguir fazer tais mudanças. Então, esse é o custo de você conseguir bater a meta fiscal. O mercado financeiro, você vê, nem bater na meta fiscal ali, alivia, ele ainda fala que o governo é gastão,
sendo que deve ser o menor déficit aí desde muito tempo aí. A gente tem que excluir só o ano de 2022, que o déficit só não ocorreu porque teve aquele calote nos precatórios. Mas a gente chegou na meta e quer zerar, né? Mas, de novo, a que custo, né? Mais uma vez, a gente poderia estar bem melhor, a gente está bem, mas a gente poderia estar bem melhor e ter uma perspectiva melhor para o ano de 2025 se não tivesse aí esse excesso aí de zelo fiscal que a gente está tendo, Débora. E não adianta, né? Por mais que faça, o mercado quer mais em relação ao fiscal, parece que nunca está contente, quer sempre que tem uma lição de casa nova para provar e que vai continuar cumprindo as metas fiscais e, com isso, jogando taxa de juros lá em cima, que a gente sabe que prejudica todo o resto. A gente falando em taxa de juros, a gente vai tratar do último assunto aqui? Não vai dar tempo, não, porque já são 11h27, a gente tem que... A gente fala na segunda aí, porque ainda tem mais coisa, que surgiu coisa nova do Trump ainda, né, Débora? Pois é. Além de querer dar lição e fazer acabar com a austeridade, acabar com a autonomia do Banco Central, parece que ele também quer proibir criptomoeda estatal lá, né? Só privada, né? Só o Trump Coin vai poder ir. Então vamos tratar com mais calma na segunda esse assunto e vamos sextar hoje, Débora? Vamos sextar então. Mas a gente tem que chamar, porque na quinta-feira, 8h da noite, vai ter a nossa live aí, o Mapa da Mina. A gente está vendo como esse ano está complicado, um monte de fake news, a extrema-direita voltando ao poder, daí não se sabe para onde vai esse dólar, daí o Trump vai, recua, fala uma frase hoje sobre a China, o dólar cai, aí o Trump fala outra frase sobre a China, o dólar vai subir de novo, então vai ser essa estabilidade o ano inteiro, então vai ser um ano difícil. Quer saber como se proteger de tudo isso? Entra aqui no iclmercado.com.br e se assina aqui para você já fazer parte da nossa live aí, dia 30 de janeiro, quinta-feira, às 8h da noite. Aí o YouTube vai lá e avisa lá o sininho, lá toca o sininho para você não perder, porque é imperdível. É a nossa melhor live econômica do ano, com certeza, aí é a mais completa. A gente vai ensinar vocês a se proteger, a saber o que pode acontecer, os cenários possíveis, os riscos possíveis, a gente vai mostrar tudo, é extremamente completo, vale muito a pena, gente. iclmercado.com.br, se inscreve lá e a gente se vê na quinta-feira, né, Débora? Exatamente, imperdível, para um ano volátil que nem esse, mais ainda. E agora a gente vai entregar para os nossos vizinhos de cima no Rolê ICL, hoje com o William De Luca e o Guga Noblat, porque ontem fui ludibriada aí pelo telão, falei que era o William De Luca e era a Robertinha, eu dei uma fake news para vocês, mas hoje o William De Luca e o Guga Noblat estão no Rolê ICL. A gente se encontra na segunda-feira. Eu vi que muita gente está com dúvida de cartão de crédito aqui no chat. Então, na segunda-feira eu trago um assunto assim para vocês. Então, a gente se vê lá e bom fim de semana, pessoal. Bom fim de semana, gente. Até mais. Os juros no Brasil estão voltando para os níveis mais altos em muitos anos. O dólar está atingindo os níveis mais altos que jamais tinha atingido. De quem que é a culpa? É do mercado externo? É da Faria Lima? O que vai acontecer daqui em diante? Como é que vai ser esse ano de 2025? Pois é, o ano vai ser extremamente difícil e muitos riscos vão se colocar. Não só para investidores, mas para todo mundo, porque a economia mexe com a vida de todo mundo. A boa notícia que eu tenho para vocês é que no dia 30 de janeiro, uma quinta-feira, às 8h da noite, eu vou dar a minha aula, o Mapa da Mina. A mesma aula que eu dou há vários anos, onde eu faço um resumo de tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, usando para isso os principais relatórios produzidos pelo FMI, pela ONU, pela OCDE, por bancos, por instituições, universidades, e coloco de uma maneira que todo mundo pode entender, todo mundo mesmo quem não sabe nada de economia, e faço minhas previsões para o ano. Aí fica muito mais fácil vocês conseguirem navegar nesses mares tão perigosos. Para você se inscrever gratuitamente no Mapa da Mina de 2025, é só clicar no botão aqui embaixo e aí em poucos segundos você vai estar inscrito. Se inscreve e chame seus amigos para participar. Dia 30 a gente está junto.